Uma simples professora de dança virgem de 32 anos recebeu a proposta mais inesperada de sua vida: ter um filho com seu melhor amigo que havia se tornado milionário. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de mergulharmos nessa jornada de amor e coragem, me contem nos comentários: qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo? A história que compartilho hoje começou na cidade portuária de Santos, onde Valentina Cordeiro dançava seus sonhos enquanto carregava a simplicidade de uma vida tranquila. Ela jamais imaginou que seu amigo de infância, agora um magnata dos negócios portuários, chegaria com uma proposta que mudaria tudo e revelaria um amor que havia crescido em silêncio por mais de 20 anos. Peguem aquele cafezinho, se acomodem e venham descobrir como uma proposta inesperada pode revelar o amor mais verdadeiro de nossas vidas. O som das ondas batendo contra o cais do Porto de Santos misturava-se com a música suave que ecoava do Centro Cultural. Valentina Cordeiro ajustou os cabelos presos em um coque despojado e observou suas alunas executarem a sequência de dança contemporânea que havia ensinado. Cada movimento fluía como as marés que ela conhecia desde criança, crescendo naquela cidade portuária que pulsava entre a modernidade dos grandes navios e a nostalgia do centro histórico. Aos 32 anos, Valentina havia encontrado sua paz na simplicidade. Suas manhãs começavam com café forte na cozinha de seu apartamento compacto no Gonzaga, seguidas por aulas no Centro Cultural, e nas tardes livres, longas caminhadas pela orla. Não buscava mais do que aquilo: a dança como expressão da alma, o mar como companhia constante e a tranquilidade de uma vida sem grandes sobressaltos. Professora Val, está tudo bem? Perguntou Marina, uma de suas alunas mais dedicadas, notando que ela parecia distante. Claro, querida. Apenas pensando na coreografia para o festival do mês que vem. Valentina sorriu, mas seus pensamentos estavam longe dali. Havia algo no ar naquela tarde de março que a deixava inquieta, como se o vento trouxesse mudanças que ela ainda não conseguia decifrar. Enquanto guardava os equipamentos de som, seu celular vibrou. Uma mensagem simples, mas que fez seu coração acelerar. Preciso falar com você. Posso passar aí hoje à noite? É importante. Dante Almeida. O nome bastava para transportá-la 20 anos no tempo, quando eram apenas duas crianças correndo pelos corredores da escola. Ele sempre impecavelmente vestido mesmo aos 12 anos. Ela com as roupas simples, mas sempre limpas que sua avó conseguia providenciar. Haviam crescido em Santos, mas em realidades completamente diferentes. Dante era filho único de Henrique Almeida, dono de uma das maiores empresas de logística portuária do país. Valentina foi criada pela avó após perder a mãe ainda pequena, em um apartamento modesto que ficava a apenas 10 quarteirões da mansão dos Almeida, mas que poderia estar em outro planeta. A amizade entre eles foi uma daquelas conexões inexplicáveis da infância. Começou numa tarde chuvosa, quando Valentina encontrou Dante sentado sozinho na biblioteca da escola, lendo um livro sobre navegação. Ela se aproximou com a curiosidade natural de uma criança de 8 anos. "Por que você sempre fica sozinho?" havia perguntado sem cerimônia. Dante levantou os olhos, surpreso. A maioria das crianças o evitava, intimidadas pela fama de sua família ou simplesmente porque ele parecia sempre sério demais para a vaidade. "Não gosto de barulho", respondeu simplesmente. "Eu também não. Posso ficar aqui?" E assim começou. Tardes inteiras na biblioteca, depois caminhadas pelo Centro Histórico de Santos, Dante contando sobre os navios que chegavam no porto, Valentina mostrando os passos de dança que aprendia nas aulas gratuitas do centro comunitário. Ele era fascinado pela graciosidade dela. Ela, pela forma como ele conhecia cada detalhe da cidade e do mar. A avó de Valentina, Dona Rosa, adorava quando Dante aparecia para jantar. "Esse menino tem um coração bondoso", dizia sempre. "Dinheiro não muda isso." Quando completaram 16 anos, a amizade enfrentou seu primeiro teste real. O pai de Dante morreu em um acidente marítimo durante uma inspeção de rotina em um dos navios da empresa. A mãe,
Devastada pela perda, entrou em depressão profunda e se mudou para a Europa, deixando Dante sozinho com a responsabilidade de um império empresarial que herdara precocemente. Valentina foi a única pessoa que conseguiu atravessar a barreira de dor que ele ergueu ao redor de si naqueles meses difíceis. Passava horas sentada ao lado dele no quarto, apenas em silêncio, às vezes dançando suavemente quando percebia que ele precisava de algo que acalmasse sua alma ferida. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ela sussurrava nas noites em que o encontrava estudando relatórios empresariais até tarde, tentando entender o mundo adulto que havia sido forçado a aceitar. Se eu não carregar, quem vai? Ele respondia, mas sempre segurava a mão dela quando ela oferecia. Aos 18 anos, seus caminhos se separaram geograficamente, mas não emocionalmente. Dante saiu de Santos para estudar administração em São Paulo, preparando-se para assumir oficialmente a empresa. Valentina ganhou uma bolsa para estudar dança em uma escola renomada do Rio de Janeiro. As despedidas foram mais difíceis do que imaginavam. Você vai esquecer de mim quando estiver dançando nos grandes palcos, disse Dante na última noite antes da viagem dela. Impossível. Você está em cada movimento que eu faço. Ele a beijou na testa, um gesto terno que carregava todo o afeto de anos de amizade. Promete que sempre seremos amigos? Para sempre. Mantiveram contato religiosamente durante os primeiros anos. Cartas, depois e-mails, ligações aos domingos. Dante contava sobre a pressão de dirigir uma empresa aos 20 anos, as decisões difíceis, a solidão de estar sempre cercado de pessoas que o viam apenas como o herdeiro Almeida. Valentina compartilhava suas descobertas artísticas, as apresentações, os sonhos de um dia ter sua própria escola de dança. Mas a vida adulta tem uma forma cruel de criar distâncias. As ligações ficaram mais espaçadas, os e-mails mais curtos. Quando Valentina retornou a Santos aos 25 anos, após uma lesão no joelho que encerrou sua carreira como bailarina profissional, descobriu que Dante havia se tornado o que o pai sempre sonhou. Um empresário respeitado e temido, dono absoluto de um império que se expandia para além do Porto de Santos. Eles se encontraram algumas vezes nos anos seguintes. Encontros casuais no centro da cidade, sempre cordiais, mas carregados de uma distância que doía mais do que qualquer um dos dois estava disposto a admitir. Dante parecia envolvido em uma armadura invisível, sempre acompanhado de assessores ou namoradas que duravam poucos meses. Valentina havia se concentrado em reconstruir sua vida através do ensino, encontrando na transmissão da dança uma nova forma de realização. Agora, aos 32 anos, fazia mais de 2 anos que não se falavam diretamente. Valentina digitou a resposta com dedos trêmulos. Claro, estarei em casa a partir das 8. O resto da tarde passou em um borrão. Ela tentou se concentrar na aula avançada, mas sua mente voltava constantemente para Dante. O que seria tão importante? Por que agora? Depois de tanto tempo. Às 7h30, Valentina estava em seu apartamento, trocando a roupa de dança por um vestido simples azul marinho. Olhou-se no espelho e tentou ignorar o nervosismo que crescia em seu peito. Preparou café forte, como sempre fazia quando estava ansiosa, e organizou a pequena sala pela 3ª vez. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Quando abriu a porta, Valentina precisou de um momento para processar a imagem à sua frente. Dante Almeida estava ali, mas não era o empresário implacável que aparecia nos jornais locais. Usava jeans escuros e uma camisa branca simples, sem gravata. Seus cabelos castanhos estavam levemente desarrumados, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos verdes que ela não via desde os tempos de adolescência. Oi, Val. A voz era a mesma, mas carregava um cansaço que tocou o coração dela imediatamente. Dante, entre, por favor. Ele hesitou por um segundo na soleira da porta, como se estivesse se dando uma última chance de recuar. Depois entrou, e o apartamento pareceu instantaneamente menor com sua presença. Café? Ofereceu Valentina, tentando soar natural. Por favor. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha, como faziam quando eram adolescentes na casa da avó Rosa. O silêncio não era desconfortável, mas estava carregado de expectativa. Você está bem?
Perguntou Valentina finalmente. Parece cansado. Dante sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você sempre conseguiu me ler melhor do que qualquer outra pessoa. Faz parte de ter crescido junto. Ele tomou um gole do café e suspirou. Val, eu preciso te pedir uma coisa. E sei que vai soar completamente maluco. Valentina sentiu seu coração acelerar. O que é? Dante a encarou diretamente, com a mesma intensidade de quando eram crianças, e ele estava prestes a compartilhar algum segredo importante. Eu quero ter um filho. A frase ficou suspensa no ar entre eles. Valentina piscou, processando. Isso é maravilhoso, Dante. Você encontrou alguém especial? Não. Ele balançou a cabeça. Não encontrei. E esse é exatamente o problema. Valentina franziu a testa, confusa. Nos últimos 10 anos, continuou Dante, tive relacionamentos que nunca duraram mais de alguns meses. Mulheres incríveis, mas todas interessadas em Dante Almeida, o empresário. Nenhuma delas me conhecia de verdade. Nenhuma delas me via como apenas Dante. Sua voz carregava uma tristeza profunda que fez Valentina querer alcançar sua mão, mas ela se conteve. Eu acordo todas as manhãs em uma cobertura vazia. Vou para um escritório onde sou cercado de pessoas que dependem de mim. Volto para casa sozinho e adormeço sozinho. Tenho 34 anos, Val. Tenho dinheiro suficiente para sustentar 10 famílias, mas não tenho uma família. Dante, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Eu sempre quis ser pai. Sempre imaginei ter uma criança para ensinar sobre os navios, sobre o mar, sobre tudo que meu pai me ensinou antes de morrer. Mas não consigo mais acreditar que vou encontrar alguém que me ame por quem eu realmente sou. Valentina sentiu um aperto no peito. Conhecia Dante bem o suficiente para saber que ele não estava sendo dramático. Estava sendo brutalmente honesto. Então pensei, e sei que isso vai soar insano. Mas existe uma pessoa no mundo que me conhece de verdade. Uma pessoa que já me viu no meu pior momento e não me abandonou. Uma pessoa em quem confio completamente. O coração de Valentina parou. Você. A palavra ficou ecoando na cozinha pequena. Valentina olhou para ele, tentando entender se havia ouvido corretamente. Dante, o que exatamente você está me pedindo? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, com a mesma seriedade de quando faziam pactos de amizade na infância. Estou te pedindo para ter um filho comigo. Valentina se levantou abruptamente, derramando um pouco do café. Você... O quê? Não estou pedindo casamento, disse Dante rapidamente. Não estou pedindo um relacionamento romântico. Estou pedindo para criar uma criança comigo, como parceiros, como os melhores amigos que sempre fomos. Valentina começou a andar de um lado para o outro na pequena cozinha, as mãos tremendo. Dante, isso é loucura! Por quê? Ele permaneceu sentado, mas sua voz carregava uma urgência crescente. Pensa bem. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Confiamos um no outro. Eu posso proporcionar qualquer coisa que uma criança precise materialmente. Você tem o coração mais puro e generoso que eu conheço. Seríamos bons pais. Mas um filho não é um projeto empresarial, Dante. É uma pessoa. É amor. É família de verdade. E você acha que eu não te amo? A pergunta saiu mais intensa do que ele pretendia, e ambos ficaram em silêncio por um momento. Dante se corrigiu rapidamente. Quero dizer, como amiga. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Val. Sempre foi. Valentina parou de andar e o encarou. Havia algo nos olhos dele que a fazia lembrar do menino solitário na biblioteca, do adolescente que chorou em seus braços quando perdeu o pai. E se eu disser não? Perguntou em voz baixa. Então nada muda entre nós. Eu prometo. Esta conversa nunca aconteceu. E continuamos sendo amigos como sempre fomos. E se eu disser sim? Dante sorriu, e pela primeira vez em anos, Valentina viu esperança genuína em seu rosto. Então nós criamos uma família.
Não tradicional, talvez, mas real. Uma criança que vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente por duas pessoas que se importam de verdade uma com a outra. Valentina voltou a se sentar, a cabeça girando com possibilidades e medos. Eu preciso pensar. Claro. Quanto tempo você precisa? Não sei. Alguns dias? Uma semana? Dante assentiu e se levantou. Tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Eu nunca parei de sentir sua falta, Val. Todos esses anos, todas essas namoradas, todos esses negócios, nada preencheu o vazio que sua ausência deixou na minha vida. Ele caminhou até a porta, mas se virou antes de abrir. Você sempre foi meu porto seguro, a única pessoa que me faz sentir em casa. Depois que ele saiu, Valentina ficou parada no meio da sala, o coração batendo descompassado. Olhou pela janela e viu o mar ao longe, as luzes dos navios piscando na escuridão como estrelas caídas na água. Um filho. Com Dante. A ideia era absurda, impossível, completamente fora de qualquer plano que ela havia feito para sua vida. Então por que, no fundo do coração, não parecia tão estranha assim? Valentina tocou o próprio ventre instintivamente, e pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar como seria não estar mais sozinha no mundo. Imaginou uma criança com os olhos verdes de Dante e sua própria teimosia, crescendo entre a dança e o mar, rodeada de amor mesmo que esse amor viesse em uma forma não convencional. Dormiu pouco naquela noite, e nos dias que se seguiram, a pergunta de Dante ecoou em cada movimento que fazia, em cada aula que dava, em cada pôr do sol que assistia da orla de Santos. A resposta estava crescendo dentro dela, lenta mas inevitável, como uma maré que não pode ser contida. Os 3 dias seguintes passaram como uma névoa densa sobre Santos. Valentina acordava antes do amanhecer, incapaz de voltar a dormir, e caminhava pela orla deserta enquanto os primeiros raios de sol pintavam o mar de dourado. As palavras de Dante ecoavam em sua mente a cada passo na areia úmida. Você sempre foi meu porto seguro. Durante as aulas conseguia se concentrar apenas pela metade. Seus movimentos mantinham a precisão técnica, mas faltava a paixão que normalmente transbordava quando dançava. Marina, sua aluna mais observadora, comentou depois de uma aula particularmente tensa. Professora Val, a senhora está dançando com a mente, não com o coração. Aconteceu alguma coisa? Valentina forçou um sorriso. Apenas questões pessoais, querida. Nada que comprometa nossas aulas. Mas a verdade era que a proposta de Dante havia revirado completamente seu mundo ordenado. À noite, sentada em sua varanda com vista parcial para o mar, ela se pegava imaginando cenários impossíveis. Uma criança correndo pela areia, Dante ensinando sobre os navios que passavam ao longe, ela própria ninando um bebê, enquanto cantarolava melodias que aprendera da avó Rosa. Na quinta-feira de manhã, depois de mais uma noite mal dormida, Valentina decidiu que precisava de conselhos. Havia apenas uma pessoa em Santos que conhecia sua história com Dante e que poderia ajudá-la a enxergar a situação com clareza. Professora Célia morava em uma casa antiga no centro histórico, próxima ao Museu do Café. Aos 72 anos, ela havia sido mentora de Valentina desde a adolescência, a pessoa que havia reconhecido seu talento para a dança e que a incentivara a perseguir seus sonhos mesmo quando eles pareciam impossíveis para uma garota pobre de Santos. Valentina, minha querida. Célia a recebeu com um abraço apertado. Que surpresa maravilhosa. Entre. Acabei de fazer bolo de fubá. A casa de Célia era um refúgio do tempo. Móveis antigos, fotografias em preto e branco nas paredes, o cheiro constante de canela e café. Elas se sentaram na pequena mesa da cozinha, cercadas por plantas que Célia cultivava em vasos improvisados. Você não veio aqui só para me fazer uma visita social, disse Célia depois de servir o café. Conheço esse olhar. É o mesmo que você tinha aos 16 anos quando estava decidindo se aceitaria a bolsa para o Rio. Valentina sorriu. Célia sempre conseguia lê-la como um livro aberto. É sobre Dante. Ah,
Célia se acomodou melhor na cadeira. Não ouço esse nome há anos. Como ele está? Bem. Fisicamente bem. Mas... Valentina hesitou, procurando as palavras certas. Célia, ele me fez um pedido. Um pedido muito... inusitado. Ela contou tudo. A visita inesperada, a solidão de Dante, o desejo dele de ter um filho, a proposta de fazerem isso juntos. Célia escutou em silêncio, apenas fazendo pequenos gestos de compreensão ocasionais. Quando Valentina terminou, Célia ficou pensativa por um longo momento, mexendo o café devagar. Você sabe, disse finalmente, eu sempre soube que havia algo especial entre vocês dois. Era a amizade, Célia. Somos amigos desde crianças. Minha querida, Célia sorriu com ternura. Aos 70 anos, aprendi que o amor tem muitas faces. O amor romântico que vemos nos filmes é apenas uma delas. Existe o amor da amizade profunda, o amor da confiança absoluta, o amor de quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Valentina olhou pela janela, vendo o movimento constante do centro histórico. Mas um filho é tão definitivo, tão permanente. E isso te assusta? Apavora. Valentina riu sem humor. Eu construí uma vida tranquila, previsível. Ensino dança, tenho minha independência. Ninguém depende de mim além dos meus alunos. Ter um filho mudaria tudo. Mudaria, concordou Célia. A pergunta é, mudaria para melhor ou para pior? Valentina não soube responder. Conte-me sobre sua avó Rosa, disse Célia de repente. O que tem a avó Rosa a ver com isso? Humor-me. Valentina suspirou. Vó Rosa me criou depois que minha mãe morreu. Ela trabalhava como costureira, ganhava pouco, mas nunca me deixou sentir falta de nada importante. Me inscreveu nas aulas de dança mesmo sem ter dinheiro para isso. Fazia acordos com as professoras para eu poder estudar. E como ela tomava decisões importantes? Ela sempre dizia... Valentina parou, um sorriso nostálgico se formando em seus lábios. Ela dizia, minha menina, quando não souber que caminho tomar, escolha o que faz seu coração crescer, não encolher. Célia assentiu. Sábia mulher. E então? Essa proposta de Dante faz seu coração crescer ou encolher? Valentina fechou os olhos, tentando se conectar com seus sentimentos mais profundos. Imaginou-se grávida. Imaginou Dante ao seu lado durante os meses de gestação. Imaginou uma criança pequena aprendendo a caminhar entre eles dois. Cresce, sussurrou. Assusta, mas cresce. Então você já tem sua resposta. Mas e se não der certo? E se a criança complicar nossa amizade? E se Dante mudar de ideia? E se der certo? Contra-argumentou Célia. E se vocês descobrirem que foram feitos para ser uma família? E se essa criança trouxer uma felicidade que nenhum de vocês imaginava ser possível? Valentina bebeu o café em silêncio, absorvendo as palavras da mentora. Posso te contar uma história? Perguntou Célia. Claro. Quando eu tinha 25 anos, me apaixonei por um homem maravilhoso. Ele me pediu em casamento, ofereceu uma vida confortável, estável. Mas eu tinha medo. Medo de perder minha independência, medo de que o amor não durasse. Então eu disse não. Célia olhou para a fotografia antiga na parede, mostrando uma jovem dançarina em um palco. 50 anos depois, nunca me casei. Tive uma carreira brilhante, viajei o mundo, ensinei centenas de alunos. Mas às vezes, nas noites silenciosas, me pergunto como teria sido se eu tivesse escolhido o amor ao invés do medo. Você se arrepende? Não me arrependo da vida que tive. Mas aprendi que o medo não é um bom conselheiro para decisões do coração. Valentina permaneceu na casa de Célia até o final da tarde. Conversaram sobre dança, sobre a vida, sobre os caminhos inesperados que o destino às vezes oferece. Quando finalmente se despediu, Valentina se sentia mais centrada, mais conectada consigo mesma. Naquela noite, em vez de se revirar na cama pensando, ela decidiu fazer algo que não fazia há meses:
Dançar sozinha em seu apartamento. Colocou uma música suave, fechou os olhos e se deixou guiar pelo movimento. Era uma dança sem coreografia, apenas a expressão pura de tudo o que sentia. Enquanto se movia pelo pequeno espaço, memórias fluíam como ondas. Dante, aos 12 anos, compartilhando metade de seu lanche, porque sabia que ela às vezes vinha para a escola sem comer. Dante, aos 16, vulnerável e quebrado após a morte do pai, permitindo que ela o consolasse quando ele não conseguia chorar na frente de mais ninguém. Dante, aos 18, prometendo que sempre seriam amigos antes de partir para São Paulo. E agora, Dante, aos 34, bem-sucedido, mas solitário, oferecendo a ela a chance de construírem algo juntos que nenhum dos dois conseguira construir sozinho. A dança a levou até a janela, onde podia ver as luzes dos navios no porto. Dante havia dito que ela era seu porto seguro, mas talvez ele também fosse o dela. Talvez sempre tivesse sido. Na sexta-feira de manhã, Valentina acordou com uma clareza que não sentia há dias. Durante a aula matinal, seus movimentos recuperaram a paixão perdida. Marina comentou aliviada. Agora sim, professora. A senhora voltou. Depois das aulas, Valentina foi até o centro da cidade. Precisava de ar puro e movimento para organizar os pensamentos. Caminhou pelas ruas antigas, passou pela Igreja do Carmo, observou o movimento constante do porto de onde Dante comandava seu império empresarial. Parou em frente a um playground pequeno próximo à praia. Algumas crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães, e Valentina se surpreendeu imaginando como seria estar ali, cuidando de seu próprio filho. A imagem não a assustou como deveria. Em vez disso, despertou uma ternura que ela não sabia que existia dentro dela. Seu celular tocou. Uma mensagem de Dante. Sem pressão, mas se quiser conversar mais, estou disponível, sempre. Valentina sorriu. Mesmo à distância, ele conseguia sentir quando ela precisava de espaço e quando precisava de companhia. Digitou a resposta. Pode vir jantar hoje? Tenho algo para te dizer. A resposta chegou quase instantaneamente. Estarei aí às 7. O resto do dia passou rapidamente. Valentina limpou o apartamento. Preparou uma lasanha simples. Ela se lembrava de que era o prato favorito de Dante quando eram adolescentes, e tentou não ficar nervosa demais com o que estava prestes a fazer. Às 7 em ponto, Dante tocou a campainha. Quando ela abriu a porta, ele parecia ansioso, mas esperançoso. Cheira bem, disse ele, tentando manter o tom casual. Lasanha, como nos velhos tempos. Eles jantaram conversando sobre assuntos triviais, o trabalho dela, as últimas aquisições da empresa dele, as mudanças em Santos ao longo dos anos. Mas ambos sabiam que havia uma conversa mais importante esperando. Depois da sobremesa, Valentina levou 2 xícaras de café para a pequena varanda. Eles se sentaram lado a lado, olhando para o mar iluminado pela lua. Dante, ela começou, a voz mais firme do que esperava. Passei os últimos dias pensando muito sobre sua proposta. Ele se virou para encará-la, mas não disse nada. Pensei sobre nossa história, sobre quem somos hoje, sobre o que queremos para o futuro. Valentina respirou fundo. E cheguei a uma conclusão. Qual? Ela o encarou diretamente, com a mesma sinceridade que sempre existira entre eles. Eu aceito. O rosto de Dante se transformou. A esperança cautelosa deu lugar a uma alegria pura que ele não conseguiu esconder. Aceita mesmo? Aceito, mas com condições. Qualquer coisa. Primeiro, fazemos isso juntos, como parceiros iguais. Não quero ser tratada como se você estivesse me fazendo um favor ou eu estivesse fazendo um para você. Somos 2 adultos escolhendo construir uma família. Dante assentiu energicamente. Segundo, independente do que acontecer, se conseguirmos ter o bebê, se não conseguirmos, se tudo der certo ou der errado, nossa amizade vem primeiro. Ela é o alicerce de tudo isso. Concordo completamente. E terceiro? Valentina hesitou, depois sorriu. Vamos fazer isso com amor. Não amor romântico necessariamente, mas com todo o amor que sentimos um pelo outro como amigos, como família escolhida.
Essa criança merece nascer em um ambiente de amor verdadeiro. Dante estendeu a mão, e ela a pegou. O aperto era firme, caloroso, cheio de promessas. Obrigado, ele disse simplesmente, por confiar em mim, por escolher me dar essa chance. Obrigada a você, respondeu Valentina, por me lembrar que família não precisa seguir regras convencionais para ser real. Eles ficaram em silêncio por um momento, de mãos dadas, olhando para o mar. Ambos sabiam que haviam acabado de mudar suas vidas para sempre, mas havia uma paz estranha nessa certeza. E agora? Perguntou Valentina. Agora a gente vai dormir, disse Dante sorrindo. Amanhã começamos a descobrir como transformar esse sonho em realidade. Quando ele foi embora naquela noite, Valentina se deitou e, pela primeira vez em dias, dormiu profundamente. Seus sonhos foram povoados por imagens de criança correndo pela praia, de Dante ensinando pequenas mãos a identificar diferentes tipos de navios, de si mesma dançando com um bebê no colo enquanto o sol se punha sobre Santos. No fundo do coração, ela sabia que havia tomado a decisão certa, não porque fosse fácil ou segura, mas porque era verdadeira. E como sua avó Rosa sempre dizia, as melhores decisões são aquelas que fazem o coração crescer, mesmo quando assustam a mente. As 2 semanas seguintes passaram em uma mistura estranha de normalidade e expectativa. Dante e Valentina se encontravam regularmente para discutir os aspectos práticos de sua decisão. Consultas médicas, exames, clínicas especializadas. Mas havia algo mais acontecendo entre eles, uma intimidade crescente que nenhum dos dois ousava nomear. Dante havia insistido em acompanhá-la a todas as consultas médicas, mesmo quando isso significava cancelar reuniões importantes. Na primeira visita ao ginecologista, ele ficou na sala de espera com um nervosismo que Valentina achou tocante, como se fosse ele quem passaria pelos procedimentos. Está tudo perfeito, disse Dr. Henrique Carvalho depois de revisar todos os exames. Ambos estão em excelente saúde. Não vejo nenhum obstáculo para prosseguirmos com o tratamento. Valentina sentiu um misto de alívio e ansiedade. A parte racional estava resolvida, mas e a emocional? Durante esses dias, Dante começou a aparecer no centro cultural para buscá-la depois das aulas. No início, alegava que estava passando por ali, após reuniões na região portuária, mas logo ficou claro que ele estava criando desculpas para passar mais tempo juntos. Você não precisa me buscar todos os dias, disse Valentina uma tarde, enquanto caminhavam pela praia do Gonzaga. Eu sei, mas quero estar presente. Quero que você saiba que não está fazendo isso sozinha. Havia algo na forma como ele falava, uma ternura que ia além da amizade. Valentina percebia, mas não sabia como interpretar. Uma noite, depois de um jantar tranquilo no apartamento dela, Dante estava ajudando a lavar a louça quando Valentina notou suas mãos trêmulas. Você está nervoso, observou ela. Estou, admitiu ele, sem parar de enxugar os pratos. Não consigo parar de pensar que em algumas semanas você pode estar grávida. Do nosso filho. A palavra nosso ecoou entre eles com um peso emocional inesperado. Também estou nervosa, confessou Valentina. Mas é um nervosismo bom, como antes de uma apresentação importante. Dante sorriu, mas havia algo inquieto em seus olhos. Val, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já se imaginou... Como mãe? Quero dizer, realmente se imaginou? Valentina secou as mãos e se apoiou no balcão da pia. Todos os dias desde que aceitei. E você? Se imagina como pai? Constantemente. Dante se virou para encará-la. Imagino ensinando nosso filho sobre os navios, sobre o mar. Imagino você dançando com ele no colo. Imagino nós 3 assistindo o pôr do sol na praia. Nós 3, repetiu Valentina suavemente. A imagem era mais reconfortante do que deveria ser. É estranho, continuou Dante, como algo que começou como uma ideia prática está se tornando mais emocional do que eu esperava. Valentina sentiu seu coração acelerar. Mais emocional como? Dante hesitou,
como se estivesse à beira de um precipício. Como se não fosse apenas sobre ter um filho, como se fosse sobre nós, construindo algo juntos. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Valentina olhou para Dante, realmente olhou, e viu não apenas o amigo de infância ou o empresário bem-sucedido, mas um homem que estava se apaixonando pela ideia deles como família. E, para sua surpresa, percebeu que ela também estava. Dante, desculpa, disse ele rapidamente. Não quero complicar as coisas. Sei que concordamos que seria como amigos e... Não se desculpe. Valentina deu um passo em direção a ele. Também estou sentindo algo diferente. Eles se encararam por um longo momento. Dante levantou a mão lentamente, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do movimento. Não quero estragar nossa amizade, sussurrou. E se não estragasse? E se apenas completasse? Foi Valentina quem fechou a distância entre eles. O beijo foi hesitante no início, 20 anos de amizade criando uma intimidade que nenhum dos dois sabia como navegar romanticamente. Mas quando Dante a puxou mais para perto, quando ela sentiu a urgência em seus lábios, tudo pareceu se encaixar perfeitamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, disse Dante. Ou talvez apenas revele o que sempre esteve lá, respondeu Valentina. Eles conversaram até tarde naquela noite, explorando cuidadosamente os novos sentimentos que haviam emergido. Não era a paixão arrebatadora dos filmes, mas algo mais profundo. Amor crescendo das raízes da confiança absoluta. Eu acho, disse Valentina enquanto estavam sentados no sofá, a cabeça dela apoiada no ombro dele, que sempre soube que você era especial para mim. Só nunca tinha permitido pensar nisso de forma romântica. Por que não? Medo, talvez. Medo de perder você se não desse certo. Dante beijou o topo da cabeça dela. Você nunca vai me perder, Val. Não importa o que aconteça entre nós. 2 semanas depois, estavam na clínica para o primeiro procedimento. Valentina estava nervosa, mas a presença constante de Dante a tranquilizava. Ele segurou sua mão durante todo o processo, sussurrando palavras de encorajamento. Agora é só esperar, disse a enfermeira com um sorriso profissional. 2 semanas e poderemos fazer o teste. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Valentina oscilava entre esperança e ansiedade, e Dante se tornara ainda mais atencioso, aparecendo com seus alimentos favoritos e cancelando compromissos para ficar com ela. Você está me mimando demais, reclamou ela uma tarde, quando ele apareceu com sorvete de coco, seu sabor favorito desde a infância. Estou praticando para quando você estiver grávida. Ele respondeu com um sorriso travesso. E se não der certo nesta primeira tentativa? Dante se sentou ao lado dela no sofá. Então tentamos de novo, quantas vezes for necessário. E se nunca der certo? Então teremos tentado juntos. E isso já é mais do que eu tinha antes de você aceitar. Na véspera do teste, Valentina mal conseguiu dormir. Dante havia oferecido para ficar com ela, mas ela precisava de uma noite sozinha para processar todas as possibilidades. Acordou antes do alarme e ficou deitada, a mão inconscientemente sobre o ventre. Seria possível que já houvesse uma vida crescendo ali dentro? O telefone tocou às 7 da manhã. Era Dante. Como você está? Nervosa? Ansiosa? Com medo? Quer que eu vá aí? Não. Vou me arrumar e ir direto para a clínica. Nos encontramos lá. Vai dar tudo certo, Val. Eu sinto. 2 horas depois, eles estavam sentados lado a lado na sala de espera da clínica, as mãos entrelaçadas. Quando a enfermeira chamou o nome de Valentina, ambos se levantaram. Os 2 podem entrar, disse ela com um sorriso. Dr. Carvalho recebeu-os com uma expressão neutra que não revelava nada. Valentina sentiu o coração disparar. Bem, ele começou, olhando para os papéis em suas mãos. Tenho uma notícia para vocês. Dante apertou a mão de Valentina. O teste deu negativo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Valentina sentiu uma pontada de decepção que não esperava ser tão intensa.
Mas, continuou o médico, isso é completamente normal. As chances de sucesso na primeira tentativa são sempre menores. Não há nada de errado com nenhum de vocês. Podemos tentar novamente no próximo ciclo. Valentina assentiu, tentando esconder a decepção. Dante passou o braço ao redor dela. Está tudo bem, sussurrou em seu ouvido. Não desistimos. Naquela noite, em vez de se sentirem derrotados, eles se sentiram mais unidos. Jantaram no apartamento dela, conversando sobre tudo, exceto o resultado do teste. Quando chegou a hora de Dante ir embora, nenhum dos dois queria que ele fosse. Fica, disse Valentina impulsivamente. Tem certeza? Tenho. Não quero estar sozinha hoje. Dante passou a noite, mas dormiram em quartos separados. Era como se ambos soubessem que estavam à beira de algo maior, mas ainda não estavam prontos para dar esse passo. A segunda tentativa foi agendada para 3 semanas depois. Durante esse tempo, a relação entre eles continuou a evoluir naturalmente. Dante praticamente se mudou para o apartamento dela, passando a maioria das noites lá. Eles cozinhavam juntos, assistiam filmes, conversavam até tarde. Era como viver como um casal, mas sem a intimidade física. Uma noite, 2 semanas antes da segunda tentativa, estavam assistindo a um filme quando começou a chover forte. O som da chuva contra as janelas criou uma atmosfera íntima que nenhum dos dois conseguiu ignorar. Val, disse Dante durante um silêncio no filme. Posso te fazer uma pergunta honesta? Ela pausou o filme e se virou para encará-lo. Sempre. Você sente que estamos tentando forçar algo que deveria acontecer naturalmente? A pergunta pegou-a de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, nós. Isso que está crescendo entre nós. Será que não estamos complicando algo que poderia ser simples? Valentina estudou o rosto dele. Havia vulnerabilidade ali, mas também uma certeza quieta. Você está sugerindo que... Estou sugerindo que talvez devêssemos parar de lutar contra o que estamos sentindo. O coração de Valentina acelerou. Dante, eu te amo, Val. As palavras saíram mais facilmente do que ele esperava. Não como amigo. Bem, também como amigo. Mas não só isso. Eu te amo como homem ama uma mulher. Acho que sempre amei. Só nunca tive coragem de admitir. Valentina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu também te amo. Então por que estamos esperando? Por que não tentamos criar esse bebê da forma mais natural possível? A chuva continuava batendo contra as janelas quando eles se beijaram novamente, desta vez sem hesitação. Era diferente do primeiro beijo. Mais urgente, mais certo. Tem certeza? Sussurrou Valentina quando se separaram. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Eles se moveram para o quarto dela como se estivessem dançando, cada gesto deliberado e cheio de significado. Quando Dante a deitou cuidadosamente na cama, Valentina viu nos olhos dele todo o amor que havia se acumulado ao longo de 20 anos de amizade. Você é minha família, disse ele, acariciando o rosto dela. Sempre foi. E você é meu lar, respondeu ela, puxando-o para mais perto. Eles fizeram amor com uma ternura que nenhum dos dois jamais havia experimentado. Não era apenas sobre prazer ou concepção. Era sobre 2 corações finalmente se reconhecendo como um só. Depois, deitados abraçados enquanto a chuva acalmava lá fora, Valentina sussurrou. Isso muda tudo de novo. Para melhor? Para melhor. 3 semanas depois, Valentina estava novamente na clínica, mas desta vez com uma certeza estranha no coração. Algo era diferente. Seu corpo parecia diferente. Seus sentimentos estavam mais intensos. Positivo, anunciou o Dr. Carvalho com um sorriso. Parabéns, vocês vão ser pais. Desta vez, o silêncio foi de alegria pura. Dante abraçou Valentina e ela sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Conseguimos, sussurrou ele. Conseguimos, repetiu ela, a mão já protetivamente sobre o ventre. Quando saíram da clínica naquela tarde,
de mãos dadas e radiantes, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Não apenas porque iam ter um bebê, mas porque haviam encontrado um amor que crescera das raízes mais profundas da confiança e da amizade. Nosso bebê vai nascer do amor verdadeiro, disse Valentina, enquanto caminhavam pela orla de Santos. O amor mais verdadeiro que existe, concordou Dante, parando para beijá-la sob o sol do fim de tarde. O amor que escolhe ficar, aconteça o que acontecer. E enquanto as ondas quebravam suavemente na praia e os navios continuavam sua dança eterna no porto, duas almas que haviam se encontrado na infância finalmente se completavam, prontas para trazer uma nova vida ao mundo, uma vida concebida não apenas no amor romântico, mas no amor incondicional de quem escolhe construir uma família baseada na confiança absoluta. A notícia da gravidez de Valentina se espalhou por Santos como ondas se espalhando a partir de uma pedra jogada no mar. Primeiro foram os sussurros no centro cultural, depois as conversas sussurradas nos corredores da escola de dança e, finalmente, chegou aos círculos empresariais onde Dante circulava. Valentina percebeu a mudança na terceira semana após descobrir a gravidez. Algumas mães que costumavam cumprimentá-la calorosamente quando vinham buscar as filhas, agora apenas acenavam formalmente. Colegas professores faziam perguntas indiretas sobre como estava se sentindo ultimamente. O clima de especulação era quase palpável. Professora Val, disse Marina após uma aula particularmente tensa, onde Valentina notara alguns olhares e cochichos entre as alunas mais velhas. As pessoas estão falando besteira. A senhora sabe disso, né? Valentina suspirou, guardando o equipamento de som. Que tipo de besteira? Que a senhora planejou isso tudo, que armou para o senhor Dante. Marina fez uma careta de desaprovação. Como se elas conhecessem a senhora de verdade. O comentário atingiu Valentina mais do que ela esperava. Não porque acreditasse nas fofocas, mas porque realizou que sua relação com Dante seria sempre vista através da lente da disparidade social entre eles. Naquela noite, quando Dante chegou ao apartamento, ele agora praticamente morava lá, mantendo apenas algumas roupas em sua cobertura no centro. Ela contou sobre os comentários. Ignore, disse ele simplesmente, abraçando-a por trás, enquanto ela preparava o jantar. As pessoas sempre vão comentar o que não entendem. Não é tão simples assim, Dante. Minha reputação profissional pode ser afetada. Se as mães dos alunos começarem a me ver como uma interesseira. Dante se virou para encará-la. Val, olha para mim. Você se importa com o que pensam? Não deveria me importar, mas... Valentina pousou a colher e se apoiou no balcão. Mas é difícil ignorar quando questionam a sinceridade dos meus sentimentos. Quando sugerem que nosso filho foi concebido por interesse. A expressão de Dante se endureceu. Quer que eu fale com essas pessoas? Não. A resposta saiu mais veemente do que ela pretendia. Isso só confirmaria o que pensam, que preciso de você para me proteger, que sou dependente do seu dinheiro e influência. Dante ficou quieto por um momento, processando. Então, o que sugere? Que continuemos vivendo nossa vida com dignidade. Que mostremos quem realmente somos através das nossas ações, não palavras. Mas as semanas seguintes testaram essa filosofia. Durante uma reunião da Associação de Pais do Centro Cultural, Valentina sentiu o peso dos olhares e sussurros. Quando a diretora, Sra. Morales, mencionou a necessidade de manter os padrões morais da instituição, Valentina soube que estava sendo indiretamente referenciada. A gota d'água veio quando Carmen Santos, mãe de uma das alunas e esposa de um empresário local, a abordou diretamente após uma aula. Valentina, querida, disse ela com uma doçura venenosa. Todos estamos tão surpresos com suas notícias recentes. Obrigada, respondeu Valentina diplomaticamente. Deve ser reconfortante saber que seu futuro está assegurado. O Sr. Almeida é muito generoso com aqueles de quem gosta. O insulto disfarçado de elogio foi claro.
Valentina sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo. Meu futuro sempre esteve assegurado pelo meu trabalho e dedicação, Sra. Santos. Isso não mudou. Claro, claro. Apenas dizendo que é sorte sua que ele seja tão compreensivo com a situação. Naquela noite, Valentina chegou em casa exausta emocionalmente. Dante a encontrou sentada no sofá, ainda com a roupa de dança, olhando fixamente para o mar através da janela. Dia difícil? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Valentina contou sobre o encontro com Carmen Santos. Viu a mandíbula de Dante se contrair conforme ela falava. Essa mulher precisa aprender alguns modos, disse ele quando ela terminou. Dante, não. Não o quê? Não vá fazer nada. Isso só pioraria as coisas. Val, não posso ficar parado enquanto insultam você. Você pode e vai. Ela se virou para encará-lo. Porque se você interferir, eu perco toda a credibilidade que estou tentando manter. Elas vão dizer que confirmei suas suspeitas, que sou uma mulher que precisa ser protegida pelo homem rico. Dante suspirou frustrado. Então o que fazemos? Vivemos nossa verdade, e se for necessário, eu provo meu valor profissional de outras formas. Na semana seguinte, Valentina tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo Dante. Ela se inscreveu para um curso de especialização em dança terapêutica em São Paulo, um programa intensivo de fins de semana que duraria 3 meses. Por que agora? Perguntou Dante quando ela contou sobre a inscrição. Porque quero mostrar que continuo investindo na minha carreira, que a gravidez não me transformou em alguém que vive apenas através do relacionamento. Mas você está grávida, não deveria se esforçar demais. Estou grávida, não doente, e preciso disso para mim mesma, tanto quanto para calar as bocas dos outros. O curso significava viajar para São Paulo todos os fins de semana. Dante ofereceu para acompanhá-la, mas ela recusou. Preciso fazer isso sozinha. A primeira viagem foi difícil. Valentina se sentiu enjoada durante todo o trajeto de trem e chegou ao curso se sentindo insegura e fisicamente desconfortável. Mas quando começou a se mover, quando sentiu a música correndo pelas suas veias e viu outros profissionais reconhecendo seu talento natural, algo se reacendeu dentro dela. Você tem uma qualidade muito especial, disse professor Roberto, o coordenador do curso, após uma sessão particularmente intensa. Seus movimentos carregam uma profundidade emocional rara. Valentina sorriu, sentindo-se validada profissionalmente de uma forma que havia esquecido que era possível. Durante as semanas seguintes, ela retornava de São Paulo, energizada e confiante. Dante notou a mudança imediatamente. Você está radiante, disse ele uma noite, enquanto ela contava sobre as técnicas que havia aprendido. Estou me lembrando de quem eu sou, além de ser sua namorada ou futura mãe do seu filho. A resposta poderia ter soado ofensiva, mas Dante entendeu. E isso é importante para você. É essencial. O turning point veio durante a apresentação de meio de curso. Valentina havia criado uma coreografia que expressava a jornada da maternidade, os medos, as alegrias, as transformações. Quando terminou de dançar, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos antes de explodir em aplausos. Professor Roberto a procurou depois. Valentina, você já considerou dar aulas aqui em São Paulo? Temos uma vaga para o semestre que vem. A oferta era tentadora e completamente inesperada. Uma posição em São Paulo significaria reconhecimento nacional, crescimento profissional, independência financeira total. Também significaria deixar Santos. Naquela noite, no trem de volta, Valentina ficou olhando a paisagem que passava pela janela e pensando na complexidade de sua situação. Por um lado, tinha a chance de provar definitivamente seu valor profissional. Por outro, significaria separar-se de Dante justamente quando estavam construindo uma família. Ela decidiu não contar sobre a oferta imediatamente. Precisava processar as implicações primeiro. Durante a semana seguinte, observou Dante mais atentamente. Viu como ele se iluminava quando falava sobre o bebê, como havia começado a ler livros sobre paternidade,
como carinhosamente tocava sua barriga todas as manhãs antes de se levantar. Também notou como ele havia mudado sua rotina para se adaptar à vida deles. Recusava jantares de negócios que os manteriam separados, cancelava viagens não essenciais, delegava mais responsabilidades para poder passar mais tempo em casa. "Você não sente falta da sua vida de antes?" perguntou ela uma noite enquanto assistiam a um filme. "Que vida?" Dante pareceu genuinamente confuso. Vida de solteiro bem-sucedido, liberdade para viajar quando quisesse, sair com quem quisesse. Dante pausou o filme e se virou para encará-la. "Val, minha vida de antes era vazia. Tinha dinheiro, sucesso, respeito profissional, mas chegava em casa para 4 paredes silenciosas todas as noites. Agora tenho uma família. Mas e se eu recebesse uma oferta de trabalho em outro lugar? E se minha carreira me levasse para longe de Santos?" "Recebi uma oferta?" Dante perguntou, percebendo algo na forma como ela havia feito a pergunta. Valentina hesitou, depois contou sobre a proposta de São Paulo. Viu uma série de emoções passarem pelo rosto de Dante. Surpresa, preocupação e, finalmente, algo que parecia orgulho. "É uma oportunidade incrível", disse ele finalmente. "É. E você quer aceitar?" "Não sei. É complicado." Dante ficou quieto por um longo momento. "Val, se você aceitar, eu vou com você." "O quê?" A resposta a surpreendeu completamente. "Posso administrar a empresa de qualquer lugar. A tecnologia permite isso. E São Paulo tem o maior porto da América Latina. Seria até benéfico para os negócios." "Dante, você não pode simplesmente reorganizar sua vida inteira porque eu recebi uma oferta de trabalho." "Por que não? Você não está reorganizando a sua para termos uma família?" "Isso é diferente." "É. Como?" Valentina não soube responder. Percebeu que havia pressupostos em suas próprias expectativas que não havia questionado. "Pensa assim", continuou Dante. "Não seria bom para nosso filho crescer em um ambiente onde ambos os pais estão realizados profissionalmente? Onde nenhum de nós teve que escolher entre família e carreira." A perspectiva era atraente, mas Valentina ainda tinha reservas. "E se as pessoas disserem que você está me seguindo por causa da gravidez? Que está sendo controlado por mim?" Dante riu. "Val, deixa eu te contar um segredo. Pessoas que não têm vida própria sempre vão comentar sobre a vida dos outros. Não podemos viver baseados no que elas vão dizer. Mas sua empresa, sua família, suas raízes... Minha empresa vai prosperar onde eu estiver, desde que eu trabalhe bem. E quanto à família..." Ele tocou suavemente a barriga dela. "Minha família está aqui. Minhas raízes estão onde vocês estiverem." Naquela noite, deitados na cama, Valentina sentiu uma paz que não experimentava desde que descobrira a gravidez. Não apenas porque a questão de São Paulo estava resolvida, eles haviam decidido aceitar a oferta e se mudar juntos, mas porque finalmente entendeu que amor verdadeiro não é sobre sacrificar-se pelo outro, mas sobre crescer juntos. "Dante", sussurrou ela na escuridão. Obrigada por não me pedir para escolher entre você e minha carreira." "Obrigado você por não me pedir para escolher entre minha carreira e nossa família." "Acha que vamos conseguir? Uma vida nova em São Paulo com o bebê chegando?" Dante a puxou mais para perto. "Tenho certeza. Porque não estamos fugindo de nada. Estamos correndo em direção ao nosso futuro." E enquanto o som das ondas de Santos os ninava para o sono, ambos sabiam que haviam tomado a decisão certa. Não a decisão mais fácil ou a mais convencional, mas a decisão que honrava tanto o amor que sentiam um pelo outro, quanto os sonhos individuais que os tornavam completos. Em 3 meses, estariam em São Paulo, construindo uma nova vida longe dos sussurros e julgamentos de uma cidade pequena. Mas levariam consigo tudo o que importava. O amor que crescera das raízes da amizade mais profunda, a criança que estava crescendo como símbolo desse amor, e a confiança de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. A mudança para São Paulo aconteceu como uma dança cuidadosamente coreografada.
Dante havia organizado tudo nos mínimos detalhes. A transferência gradual das operações da empresa, a busca por um apartamento que fosse perfeito para eles, até mesmo a pesquisa sobre os melhores obstetras da cidade. Valentina, agora com 5 meses de gravidez, observava os carregadores levando suas poucas, mas queridas possessões para o caminhão. Cada caixa representava uma vida inteira em Santos. Fotografias da avó Rosa, troféus de dança da adolescência, livros que havia colecionado ao longo dos anos. "Está se arrependendo?" perguntou Dante, notando a melancolia em seus olhos. "Não exatamente arrependimento. É mais uma nostalgia antecipada." Ela tocou a barriga protuberante. "Nosso bebê nunca vai conhecer Santos da forma como nós conhecemos. Mas vai conhecer de formas novas, e sempre podemos voltar para visitar." O apartamento que Dante havia escolhido ficava no Brooklyn, um bairro moderno de São Paulo que conseguia combinar a sofisticação urbana com áreas verdes. Era amplo o suficiente para acomodar confortavelmente uma família crescente, mas não tão ostensivo a ponto de fazer Valentina se sentir deslocada. "O que você acha?" perguntou ele ansiosamente quando chegaram ao novo lar pela primeira vez. Valentina caminhou pelos cômodos espaçosos, observando as janelas amplas que ofereciam vista para um parque próximo. Havia algo acolhedor no espaço, algo que imediatamente a fez sentir-se em casa. "É perfeito", disse ela, parando na varanda que dava para o parque. "Nosso filho vai poder brincar ali embaixo." Dante a abraçou por trás, as mãos automaticamente encontrando sua barriga. "Você acha que ele vai gostar de futebol ou de dança? Por que não os dois?" As primeiras semanas em São Paulo foram um período de adaptação intensa. Valentina começou suas aulas na escola de dança descobrindo que o nível de exigência e sofisticação era muito maior do que havia experimentado em Santos. Seus colegas eram profissionais experientes, alguns com formação internacional, e inicialmente ela se sentiu intimidada. "Não sei se estou à altura", confessou a Dante numa noite particularmente difícil, depois de uma aula onde se sentira completamente perdida durante uma discussão sobre técnicas de dança contemporânea europeia. "Você está grávida de 5 meses e ainda assim impressionou o suficiente para conseguir uma vaga que centenas de pessoas queriam", lembrou ele. "Dê tempo ao tempo." O ponto de virada veio 3 semanas depois, durante uma aula prática. O professor havia pedido para cada aluno criar uma sequência que expressasse transformação, e Valentina criou uma coreografia inspirada em sua própria jornada, da solidão à conexão, do medo à coragem, da amizade ao amor. Quando terminou de dançar, o estúdio ficou em silêncio. Depois, aplausos espontâneos irromperam. "Isso", disse professor Marcelo, o coordenador do programa, "é exatamente o tipo de autenticidade emocional que estamos procurando. Você não está apenas executando movimentos, está contando uma história." A partir desse momento, Valentina encontrou seu lugar no programa. Seus colegas começaram a procurá-la para colaborações, e ela descobriu que sua experiência prática em Santos, combinada com sua intuição natural, oferecia uma perspectiva única e valiosa. Dante, por sua vez, estava descobrindo que administrar os negócios de São Paulo era mais estimulante do que havia antecipado. O Porto de Santos continuava sendo a base principal da empresa, mas a proximidade com São Paulo abriu novas oportunidades de parcerias e expansão. "Sabe", disse ele uma noite, enquanto jantavam na varanda com vista para o parque iluminado, "acho que esta mudança foi boa para nós dois profissionalmente." "Concordo, mas sinto falta da praia às vezes. Podemos ir a Santos nos fins de semana quando quisermos, e Guarujá fica perto." Foi exatamente isso que fizeram no sábado seguinte. Dante sugeriu um passeio até Guarujá, só para matar a saudade do mar. Valentina aceitou animadamente, feliz com a perspectiva de sentir a brisa marinha novamente. O que ela não esperava era que Dante tivesse outros planos além de um simples passeio. Eles caminharam pela praia de Pitangueiras no final da tarde, Valentina com um vestido solto que acomodava confortavelmente sua barriga de 6 meses. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa,
que se refletiam nas ondas suaves. Val? Disse Dante de repente, parando de caminhar. Ela se virou para encará-lo e notou algo diferente em sua expressão. Nervosismo misturado com uma determinação que ela reconhecia dos momentos mais importantes de suas vidas. Há algo que preciso te dizer. O coração de Valentina acelerou. O quê? Dante respirou fundo, olhando alternadamente para ela e para o mar. Quando éramos crianças, eu costumava imaginar como seria minha vida quando crescesse. Sonhava com sucesso nos negócios, com conquistas profissionais, com reconhecimento. Ele fez uma pausa, observando um grupo de crianças brincando na areia próxima. Mas nunca sonhei com felicidade. Nunca imaginei como seria acordar todos os dias ao lado de alguém que me ama de verdade, ou como seria sentir meu filho se mexendo dentro da barriga da mulher que amo. Valentina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, pressentindo aonde a conversa estava levando. Você me deu tudo isso, Val. Você me deu uma família. Me deu propósito. Me deu um lar. Dante se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Valentina levou as mãos à boca, o coração disparando. Sei que começamos isso como amigos, decidindo ter um filho juntos, mas se transformou em algo muito maior. Se transformou na história de amor mais bonita que eu poderia imaginar. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado, mas deslumbrante, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes que capturava e refletia a luz do pôr do sol. Valentina Cordeiro, você quer se casar comigo? Não porque estamos tendo um bebê, mas porque não consigo imaginar viver o resto da minha vida sem você ao meu lado. As lágrimas já escorriam livremente pelo rosto de Valentina. Dante, prometo que vou te amar e respeitar sempre. Prometo que vou apoiar seus sonhos tanto quanto você apoia os meus. Prometo que nossa família sempre será baseada no amor verdadeiro, não apenas na conveniência. Valentina olhou para o homem ajoelhado diante dela. O menino solitário que havia se tornado seu melhor amigo. O amigo que havia se tornado o amor de sua vida. O pai do bebê que crescia dentro dela. Viu no rosto dele toda a sinceridade e vulnerabilidade que sempre haviam caracterizado seus momentos mais importantes. Sim, sussurrou ela. Depois repetiu mais alto. Sim, claro que sim. Dante se levantou e a beijou enquanto colocava o anel em seu dedo. O beijo foi salgado pelas lágrimas de ambos, doce pela felicidade e profundo pelo amor que havia crescido de maneira tão orgânica e verdadeira. Quando se separaram, Valentina admirou o anel. É lindo. Como você sabia exatamente o que eu gostaria. A esmeralda lembra a cor do mar aqui em Santos. Pensei que seria uma forma de sempre carregar um pedacinho de onde nossa história começou. Eles ficaram na praia até as estrelas aparecerem, conversando sobre o casamento, sobre o futuro, sobre os nomes que estavam considerando para o bebê. Era como se o pedido de casamento tivesse solidificado algo que já existia entre eles, tornando-o oficial aos olhos do mundo. Quando você quer se casar? Perguntou Valentina. Antes do bebê nascer. Quero que ele chegue a uma família oficialmente constituída. Algo simples, íntimo. Concordo. Apenas as pessoas que realmente importam. Na semana seguinte, começaram a planejar um casamento pequeno, mas significativo. Decidiram fazê-lo em São Paulo mesmo, numa capela histórica no centro da cidade, seguido de um jantar íntimo para cerca de 20 pessoas. A lista de convidados foi cuidadosamente considerada. Professora Célia, alguns colegas próximos de ambos, os funcionários mais antigos da empresa de Dante e alguns dos novos amigos que haviam feito em São Paulo. Sabe o que é engraçado? Disse Valentina uma noite, enquanto endereçavam os convites à mão. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu estaria planejando meu casamento em São Paulo, grávida do filho do meu melhor amigo de infância, eu teria achado impossível. E agora? Agora parece a única coisa que fazia sentido acontecer. O vestido de noiva foi uma pequena aventura em si. Valentina queria algo que acomodasse confortavelmente sua barriga de 7 meses, mas que ainda a fizesse se sentir linda e especial.
Após várias frustrações em lojas tradicionais, ela decidiu criar seu próprio vestido com a ajuda de uma costureira recomendada por uma colega da escola de dança. O resultado foi um vestido de seda em tom champanhe, com corte império que fluía graciosamente sobre sua silhueta grávida. Simples, mas elegante, exatamente como ela queria. Na semana do casamento, Dante se mostrou surpreendentemente nervoso. É só um casamento, brincou Valentina, encontrando-o andando de um lado para o outro no apartamento. Já moramos juntos, já estamos tendo um filho. O que pode dar errado? E se você mudar de ideia na hora? Perguntou ele, apenas meio brincando. Valentina parou o que estava fazendo e se aproximou dele. Dante Almeida, você realmente acha que depois de tudo o que passamos, de todas as decisões que tomamos juntos, eu mudaria de ideia sobre me casar com você? Não, mas... Não tem mais. Você é meu presente do destino. Meu melhor amigo. Meu grande amor. O pai do meu filho. Não há nada neste mundo que me faria mudar de ideia sobre passar o resto da vida com você. A véspera do casamento foi tranquila. Eles jantaram em casa, conversaram sobre como seria acordar no dia seguinte como marido e mulher, e Dante passou um longo tempo com a mão na barriga de Valentina, conversando baixinho com o bebê. Amanhã seus pais se casam, sussurrou ele. E você vai ser oficialmente um Almeida Cordeiro. Ou Cordeiro Almeida, corrigiu Valentina sorrindo. Ou criamos um nome completamente novo, Família Montenegro Cordeiro. Acho que vamos ter tempo para decidir isso. Naquela noite, dormiram abraçados, Dante com a mão protetivamente sobre a barriga de Valentina, ambos sonhando com o futuro que estavam prestes a oficializar. Era o fim de um capítulo e o início de outro, não mais namorados esperando um bebê, mas uma família prestes a se tornar completa em todos os sentidos possíveis. Faltavam apenas algumas horas para se tornarem marido e mulher, e ambos mal podiam esperar para dar esse último passo em direção ao futuro que haviam construído juntos, tijolo por tijolo, escolha por escolha, com todo o amor e cuidado que duas pessoas podem dedicar à criação de uma família verdadeira. O casamento aconteceu numa manhã dourada de outubro, na Capela Santa Ifigênia, no centro histórico de São Paulo. Valentina acordou com borboletas no estômago, uma combinação de nervosismo pré-casamento e os movimentos cada vez mais ativos do bebê, agora com 8 meses. Bom dia, mamãe, disse Dante, beijando suavemente sua testa. Como vocês dois estão se sentindo hoje? Ansiosos para nos tornarmos oficialmente uma família, respondeu ela, a mão automaticamente indo para a barriga. A cerimônia foi exatamente como haviam sonhado, íntima, emocional e repleta de significado. Professora Célia havia feito a viagem de Santos especialmente para o casamento, e suas lágrimas de alegria durante os votos foram um dos momentos mais tocantes da manhã. Dante Almeida, disse Valentina, durante seus votos, a voz firme, apesar da emoção. Você foi meu primeiro amigo, meu maior confidente, e agora é o amor da minha vida. Prometo caminhar ao seu lado em todas as aventuras que a vida nos trouxer. Valentina Cordeiro, respondeu Dante, segurando firmemente as mãos dela. Você transformou minha casa vazia em um lar cheio de amor. Prometo proteger nossa família e nutrir nosso amor todos os dias da minha vida. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi doce e cheio de promessas. O bebê escolheu exatamente esse momento para dar um chute particularmente forte, fazendo ambos rirem no meio do beijo. Acho que alguém aprova, sussurrou Dante. O jantar de casamento foi realizado num restaurante acolhedor em Vila Madalena, com vista para um jardim florido. Era pequeno o suficiente para que todos conversassem como uma grande família, mas elegante o suficiente para marcar a importância do momento. Durante o brinde, Dante se levantou, claramente emocionado. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente a professora Célia, que nos ensinou que o amor verdadeiro às vezes precisa de tempo para florescer. Ele olhou para Valentina. E a minha esposa,
que me mostrou que família é muito mais do que DNA. É escolha, é compromisso, é amor incondicional. Valentina estava tão emocionada que mal conseguiu fazer seu próprio brinde. Obrigada por celebrarem conosco o que acontece quando dois corações finalmente encontram seu lugar no mundo. A lua de mel foi adiada para depois do nascimento do bebê, mas eles passaram a primeira noite como marido e mulher no apartamento, agora oficialmente o lar da família Almeida Cordeiro. Não posso acreditar que somos casados, disse Valentina, admirando a aliança ao lado do anel de noivado. Eu posso. Parece que sempre foi inevitável, não é? As semanas seguintes foram uma mistura de preparação final para o bebê e adaptação à vida de casados. O quarto do bebê estava pronto há semanas. Paredes em tom sage suave, móveis de madeira clara e uma poltrona de amamentação posicionada próxima à janela, com vista para o parque. Dante havia se tornado quase obsessivo sobre ter tudo preparado. Bolsa da maternidade pronta há semanas. Rota para o hospital cronometrada em diferentes horários do dia. Até mesmo uma lista de contatos médicos de emergência colada na geladeira. Você está mais nervoso que eu, observou Valentina uma noite, encontrando-o reorganizando a bolsa da maternidade pela terceira vez naquela semana. E se acontecer algo? E se eu não conseguir chegar ao hospital a tempo? E se... Dante! Ela interrompeu suas preocupações com um beijo. Vai dar tudo certo. Nosso filho vai nascer cercado de amor, e isso é tudo que importa. A primeira contração real veio numa terça-feira de manhã, quando Valentina estava se preparando para suas aulas. Era diferente das contrações de treinamento que vinha sentindo há semanas. Mais intensa, mais propositiva. Acho que é hoje, disse ela calmamente para Dante, que estava tomando café. Ele quase derrubou a xícara. Agora? Tem certeza? Não pode ser alarme falso? Outra contração, mais forte, respondeu à pergunta. O trajeto para o hospital foi surrealmente calmo. Dante dirigia com cuidado excessivo, verificando Valentina a cada semáforo, enquanto ela respirava profundamente e tentava não pensar na intensidade crescente das contrações. Está com medo? Perguntou ele quando pararam em mais um sinal. Estou, admitiu ela. Mas também ansiosa. Hoje vamos conhecer nosso filho. Nosso filho, repetiu Dante, como se ainda não conseguisse acreditar completamente. O trabalho de parto foi longo. 12 horas de contrações que aumentavam gradualmente em intensidade e frequência. Dante não saiu de perto de Valentina nem por um minuto, segurando sua mão, ajudando-a com os exercícios de respiração, sussurrando palavras de encorajamento. Não consigo mais, disse Valentina durante uma contração particularmente intensa, por volta das 8 da noite. Consegue sim, disse Dante, acariciando seus cabelos suados. Você é a pessoa mais forte que conheço. E nosso bebê está quase aqui. Como se respondendo às palavras do pai, a próxima série de contrações sinalizou que o momento havia chegado. Está na hora, anunciou o Dr. Silva, o obstetra. Na próxima contração, você vai fazer força. O que se seguiu foi uma mistura de dor intensa, esforço sobre-humano e uma determinação que Valentina não sabia que possuía. Dante permaneceu ao seu lado durante todo o processo, suas palavras de encorajamento sendo a âncora que a manteve focada. Eu posso ver a cabeça, exclamou o Dr. Silva. Mais uma força, Valentina. E então, às 21h47 de uma terça-feira perfeita de novembro, o choro agudo de um recém-nascido preencheu a sala. É um menino, anunciou o médico, levantando o bebê para que eles pudessem ver. Valentina desabou em lágrimas de alívio e alegria absoluta. Dante estava chorando também, olhando para o filho com uma expressão de espanto total. Ele é perfeito, sussurrou Dante quando a enfermeira colocou o bebê no peito de Valentina. O bebê era realmente perfeito, pequeno, mas saudável, com cabelos escuros como o pai e um nariz delicado como a mãe. Quando abriu os olhos pela primeira vez, eram de um azul profundo, que provavelmente mudaria com o tempo. Oi, Lorenzo, sussurrou Valentina, tocando suavemente a bochecha do filho. Finalmente conhecemos você.
Lorenzo Almeida Cordeiro pesava 3,2 quilos e media 51 centímetros, números que se tornariam importantes para sempre na memória dos pais. A primeira noite no hospital foi mágica e exaustiva ao mesmo tempo. Lorenzo mostrou imediatamente que tinha personalidade própria, calmo quando estava nos braços de um dos pais, mas expressivo sobre suas necessidades quando tinha fome ou estava desconfortável. Ele já sabe o que quer, observou Dante, embalando o filho enquanto Valentina tentava descansar. Puxou ao pai, murmurou ela sonolenta, mas sorrindo. Os primeiros dias em casa foram uma revolução completa na rotina. Dante havia tirado 2 semanas de folga total do trabalho, algo que seus funcionários mais antigos jamais haviam visto acontecer. Ele estava completamente dedicado a aprender a ser pai. Trocas de fraldas, banhos, noites mal dormidas divididas igualmente com Valentina. Você não precisa fazer tudo, disse Valentina uma manhã, encontrando-o preparando o café da manhã, enquanto embalava Lorenzo com uma mão. Quero fazer tudo. Quero ser presente em cada momento. Lorenzo se revelou um bebê relativamente fácil, mas mesmo assim a adaptação foi intensa. Valentina descobriu que amamentar, embora natural, requeria prática e paciência. Dante descobriu que conseguia funcionar com muito menos sono do que imaginava, desde que fosse por uma boa causa. Sabe o que é engraço? Disse Valentina uma noite, enquanto amamentava Lorenzo na poltrona do quarto dele. Eu costumava achar que minha vida era completa. Dança, independência, tranquilidade. Agora percebo que estava apenas esperando por vocês dois. Dante, que estava organizando as roupas limpas do bebê, parou para olhar para a cena. Sua esposa segurando seu filho, ambos banhados pela luz suave do abajur. Eu também. Passava os dias correndo atrás de contratos e reuniões, achando que isso era sucesso. Mas sucesso de verdade é isso aqui. É acordar todas as manhãs sabendo que tenho uma família que me ama. Quando Lorenzo completou 1 mês, eles fizeram sua primeira viagem de volta a Santos. Era importante para ambos que o bebê conhecesse a cidade onde seus pais haviam crescido e se apaixonado. Professora Célia os recebeu como se Lorenzo fosse seu próprio neto, chorando de emoção ao segurá-lo pela primeira vez. Ele tem seus olhos, Valentina, mas o sorriso é do Dante, observou ela. Eles caminharam pela orla onde haviam dado tantos passeios na infância e adolescência, agora como uma família completa. Lorenzo dormia tranquilamente no carrinho, aparentemente aprovando a brisa marinha. Um dia vamos contar para ele sobre como tudo começou, disse Dante, parando no mesmo local onde havia feito o pedido de casamento. Vamos contar que começou com uma proposta maluca e se transformou na história de amor mais bonita do mundo, respondeu Valentina. 3 meses depois, quando Lorenzo já sorria responsivamente e começava a mostrar sua personalidade única, Valentina retornou às aulas em São Paulo. Era um grande passo, deixar o filho pela primeira vez para voltar ao trabalho. Vai ficar tudo bem, assegurou Dante na primeira manhã. Eu vou estar com ele o tempo todo, e você está a apenas um telefonema de distância. Eu sei, é só diferente. Mas quando Valentina voltou a dançar, quando sentiu novamente a música correndo por suas veias e viu o respeito nos olhos de seus alunos, soube que havia tomado a decisão certa. Podia ser mãe dedicada e artista realizada. Não precisava escolher entre os dois. Dante também descobriu que a paternidade havia mudado sua perspectiva sobre o trabalho. Delegava mais, trabalhava de forma mais eficiente e sempre priorizava estar em casa para o jantar e para o ritual de dormir de Lorenzo. Você se tornou um pai incrível, disse Valentina uma noite, observando-o ler uma história para Lorenzo, que estava claramente mais interessado em tentar comer o livro do que ouvi-lo. Aprendi com a melhor mãe do mundo. Quando Lorenzo completou 6 meses, eles fizeram uma pequena festa no apartamento. Era incrível ver como o bebê havia se tornado o centro gravitacional de suas vidas, sem que isso diminuísse o amor entre eles como casal. Pelo contrário, parecia ter intensificado tudo. Durante a festa, enquanto observavam Lorenzo interagindo com os convidados, tentando agarrar tudo que chegasse perto de suas mãozinhas curiosas, Dante puxou Valentina para um canto quieto da varanda.
Lembra quando você me perguntou por que eu havia escolhido você para ter um filho? Perguntou ele. Lembro. Eu disse que era porque você me conhecia de verdade. Mas não era só isso. Não? Não. Era porque mesmo sem saber, eu já estava apaixonado por você. Acho que sempre estive. Só precisava de uma desculpa para finalmente admitir. Valentina sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. E eu precisava de uma razão para arriscar meu coração. Obrigada por me dar essa razão. Eles olharam para Lorenzo, que estava sendo passado de colo em colo pelos convidados, encantando a todos com seus sorrisos e gorjeios. Ele vai crescer sabendo que é amado, disse Valentina. Vai crescer sabendo que família é sobre escolha, sobre compromisso, sobre duas pessoas que decidem construir algo bonito juntas. E sobre como o amor verdadeiro às vezes chega disfarçado de proposta maluca de um amigo desesperado, acrescentou Valentina rindo. Ei, aquela proposta foi genial. Olha onde nos trouxe. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Lorenzo estava dormindo tranquilamente em seu berço, Dante e Valentina se sentaram na varanda com vista para o parque. Era um de seus rituais favoritos. Alguns minutos de silêncio compartilhado no final do dia, apenas absorvendo a gratidão por tudo que haviam construído juntos. Você está feliz? Perguntou Dante. Uma pergunta que se tornara regular entre eles. Completamente. E você? Mais feliz do que jamais pensei ser possível. Valentina se aconchegou mais perto dele, observando as luzes da cidade se espalhando até o horizonte. Em algum lugar distante, conseguia imaginar o Mar de Santos, onde tudo havia começado. Em algum lugar próximo, seu filho dormia tranquilamente, sonhando seus sonhos de bebê. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. O quê? Como tudo se encaixou perfeitamente. Sua solidão, minha necessidade de propósito, nosso amor que estava apenas esperando o momento certo para florescer. Como se o universo tivesse um plano o tempo todo. Talvez tivesse. Talvez sempre estivéssemos destinados a ser uma família. Só precisávamos crescer o suficiente para perceber. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, absorvendo a perfeição daquele momento. Não era a perfeição sem defeitos dos contos de fadas, mas a perfeição imperfeita da vida real. Noites mal dormidas, preocupações sobre o futuro, desafios cotidianos, mas tudo isso envolvido em um amor tão profundo e verdadeiro que fazia qualquer dificuldade valer a pena. Eu te amo, Valentina Almeida Cordeiro, disse Dante, usando o nome completo dela pela primeira vez desde o casamento. Eu te amo, Dante Almeida Cordeiro, respondeu ela, e ambos riram da formalidade afetuosa. E enquanto São Paulo continuava sua vida noturna ao redor deles, enquanto o tempo passava em sua dança eterna, e enquanto seu filho dormia protegido pelo amor de seus pais, Dante e Valentina souberam com certeza absoluta que haviam encontrado seu porto seguro para sempre. Sua família estava completa. Sua história de amor havia se tornado realidade. E o futuro, qualquer que fosse, seria enfrentado juntos, como sempre deveria ter sido desde o princípio. E assim, queridos ouvintes, Valentina e Dante provaram que o amor verdadeiro não precisa de roteiros. Ele cresce das raízes da confiança absoluta e floresce quando duas almas finalmente encontram coragem para se entregar completamente. Eles descobriram que às vezes nossa maior felicidade nasce das decisões mais assustadoras, quando aceitamos propostas impossíveis e acordamos descobrindo que construímos uma família sem perceber. Que um pedido de amigo pode se transformar na declaração de amor mais bonita do mundo, e que o amor real é aquele que não apenas nos escolhe, mas cresce conosco a cada dia. Lorenzo nos ensinou que bebês têm o poder de transformar casas em lares, e que às vezes eles são a ponte entre dois corações que sempre estiveram destinados a se encontrar. Valentina nos mostrou que uma mulher corajosa pode ter tudo, carreira, amor e família, sem precisar escolher entre eles. E Dante provou que um homem de verdade não apenas oferece segurança,
mas constrói sonhos ao lado da mulher que ama. Se essa história aqueceu seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas emocionais. Compartilhe nos comentários. Você acredita que os melhores amores começam com as amizades mais profundas? Ou que às vezes precisamos aceitar propostas malucas para descobrir nosso destino? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo, existe alguém que já conhece sua alma e está apenas esperando o momento certo para se revelar. Não desistam de acreditar no amor que cresce devagar, no amor que constrói bases sólidas, no amor que transforma amigos de infância em famílias para toda a vida. Nos vemos na próxima história aqui no Histórias Sem Fim, onde toda proposta inesperada pode ser o início de um conto de fadas e todo sim corajoso pode mudar uma vida para sempre. Até lá, que vocês tenham a coragem de dizer sim aos sonhos impossíveis, porque às vezes eles são exatamente o que nosso coração estava esperando. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês.